Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Para quem está chegando agora, não esqueça de se inscrever, já vai deixando seu like. A frase do assunto de hoje está bem polêmica. Creio que vai trazer aí alguns conflitos de opiniões, mas como vocês estão a par, tá? Da nossa criação com o Samuel, do desenvolvimento do Samuel. Então eu resolvi trazer para vocês agora a forma que conduzimos a criação do Samuel. O assunto vai ser um pouquinho mais sério, tá? Mas gostaria que vocês, estivessem aí então acompanhando tudo. Tô falando um pouquinho baixinho, espero que apareça no vídeo, mas já é 11h30 da noite, o Samuel já tá dormindo, o pai dele também. Então eu resolvi vir aqui com calma para poder conversar com vocês. Bom, primeiro eu vou contar mais ou menos o meu testemunho do que aconteceu, tá? A luz tá um pouquinho baixa, mas eu só pude usar essa aqui mesmo. O Samuel, quando completou mais ou menos seus 8 meses, como vocês sabem, ele não chorava. O Samuel gritava muito. Quando ele completou ali por seus 8 meses, ele começou a demonstrar alguns excessos de raiva, tá? Samuel começou a me bater, a me morder, mas ele fazia isso só comigo, não fazia com outras pessoas, então ninguém sabia, eu não tinha contado pra ninguém. Eu orava muito até para que isso nunca acontecesse com o meu esposo. O meu esposo vem de uma criação mais punitiva do que a minha, tá? Pra quem não sabe, eu sou cristã, então a minha mãe sempre me ensinou dentro da palavra, mas a minha mãe me corrigia com a vara. Ela sentava com nós, ela conversava, explicava que estava certo e estava errado, orava com nós e nos batia. Já o meu esposo vem de uma família que não é cristã, então ele só sofria, punições físicas, ele apanhava e sofria dessa forma, as correções. Então a ideia dele de corrigir o Samuel já era muito mais agressiva do que a minha, assim dizendo, E aquilo me preocupava, porque o dia que o Samuel fosse se, levantar contra o Leandro, eu tinha muito medo da forma como o Lê iria reagir em relação ao Samuel, como ele iria entender aquela reação do Samuel. E então eu vinha conversando com o Lê muitas e muitas vezes, e eu falava para ele: Love, vamos conversar sobre como criar o Samuel, a gente precisa estar em unidade nesse momento, Não dá para cada um fazer uma coisa. Então, um método que minha mãe sempre fez e que aparentemente eu acredito ser justo, é conversar com o filho antes de bater, sabe? Para nós nos acalmarmos, para que ele possa compreender os erros dele. Mas aquilo me inquietava. Algo no meu coração não me deixava ter paz naquela forma de correção. O Lei até tinha concordado, ficou tudo por aí. Mas Deus estava me chamando para fazer algo a mais. E eu não conseguia compreender o que era. Então eu comecei a orar. Eu disse: Deus, o que tu tá aquietando o meu coração? Porque ainda nem tá na hora de corrigir o Samuel dessa forma, mas eu ando muito inquieta quanto a isso. Como conduzi-lo, E chegou uma noite, eu comecei a questionar minha mãe aonde dizia na Bíblia para corrigir o filho com a vara. A minha mãe começou a me enviar alguns versículos do Antigo Testamento que fala sobre corrigir o filho com a vara. Eu falei assim: tá, mãe, não é que eu queira anular o Antigo Testamento, Mas tem algum versículo no Novo Testamento que fale sobre a correção com a vara, que fale sobre os pais corrigirem os filhos, Que versículo no Novo Testamento fala sobre correção? E a minha mãe me passou um versículo, tá? De Hebreus 12:10, que falava assim: antigamente os nossos pais nos corrigiam, pois achavam que era o certo. Mas, que pai que não ama, que não corrige o filho, Deus ama, corrige, e daí tem todo o versículo. Aquela palavra me inquietou. Eu falei assim: mãe, tu chegou a ler essa palavra na Nova Tradução? Diz assim, antigamente nossos pais nos corrigiam, pois achavam que isso era o certo. Não diz que era a certa forma de correção, diz que eles achavam que aquilo era a maneira certa de corrigir. Aí eu sei que eu passei aquela noite conversando com a mãe, dizendo que Deus estava colocando algo no meu coração. A mãe disse assim: não, eu vou orar por ti. E eu aprendi assim, mas vou estar orando por ti. Naquela noite eu dobrei meu joelho e eu falei assim: Deus,
se é o Senhor que está me mostrando isso, eu preciso que me mostre de uma forma mais clara. Eu fui dormir. Na manhã seguinte eu acordei 8h30 da manhã, coisa que eu nunca faço na vida. Quem me conhece sabe que pra mim é um parto acordar de manhã cedo. Mas eu acordei sem sono e fui, passear aí pelas redes sociais. Tinha uma live de uma pastora que eu tava seguindo, que falava sobre criação de filhos. E ela estava fazendo uma live sobre criando filhos, educando filhos vencedores. E na live ela mostrou muita coisa que fala na Bíblia, que mostra que a forma punitiva, a forma correção física já não valia mais para os dias de hoje. Ela começou a mostrar versículos na Bíblia que me deixaram muito claros, sabe? E versículos até do Antigo Testamento que falavam sobre correção, sobre o uso da vara como pastor, que a vara é autoridade, não a vara física, mas como símbolo de autoridade, sabe? E ela começou a falar aquilo e aquilo foi como abriu os meus olhos. Então, eu quero trazer um pouco disso para vocês, mas eu sei que para mim não ficou só por aquilo. Tinha mais um ponto. Eu falei, Deus, ok, tu me mostrou, eu compreendi, mas o meu marido ainda não compreende. Então, se o Senhor está querendo fazer essa obra na minha vida, está realmente me conduzindo a seguir por esse caminho, eu preciso que o Lê também entenda. Mostrei o vídeo pro Lê quando ele chegou em casa. Ele assistiu o vídeo meio assim, sabe? Como se não estivesse dando muita bola. E aquilo entristeceu o meu coração. Eu falei assim, Deus, será mesmo, né? Eu creio que o Senhor colocou isso, acendeu essa chama no meu coração de como conduzir o meu filho sem ter que bater nele. Mas eu preciso dar continuidade, eu não posso fazer isso sozinha. E o Lê pareceu que não aceitou muito, sabe? Ele olhou e ficou meio assim, não sei o quê, porque tu vai criar um filho, né, meio mole e tal, ele vai abusar de nós, porque não vai corrigir e tal. Eu falei, Deus, não é assim. O Senhor sabe, o Senhor tá me mostrando, mostra pra ele também. Eu sei que nós fomos dormir, eu dormi um pouco chateada naquela noite, esperava mais, né, porque eu tava numa empolgação, aquela chama dentro de mim. Quando eu acordei de manhã, eu olhei pro meu telefone e eu tinha uma mensagem do Lê, pedindo perdão, porque ele estava cansado naquele dia, mas que ele tinha entendido o que a pastora falou, que ele concordava, que ele compreendeu e concordou, e então ele iria comprar um curso para nós, sobre como educar filhos vencedores à luz da palavra, sem precisar usar a vara, o uso da vara física. Aquilo para mim foi a coisa mais linda que já me aconteceu. E eu chorei muito naquele dia, agradeci a Deus por Ele estar trazendo essa revelação para minha vida. E eu quero trazer um pouco disso para vocês, o que o Senhor colocou no meu coração esses dias, isso já faz 1 ano atrás, tá? Mas o Samuel começou a piorar as birras dele, conforme foi passando o tempo. Agora ele não atinge só a mim, ele atinge as outras pessoas também. Antigamente era só comigo, agora é com o pai, com os avós, com o primo. Se ele tá irritado, ele joga as coisas longe, ele morde, ele bate, enfim, o Samuel não sabe lidar ainda com os sentimentos dele. Ele grita bastante. Então, como conduzir o meu filho, né? Vamos pegar por partes assim, vamos começar do início, né? Estudando a palavra, tá? O Antigo Testamento, o Novo Testamento, como as coisas eram conduzidas antes de Jesus, após a vinda de Jesus, eu acabei descobrindo no meu coração que eu não quero ter um filho comportado, uma criança comportada e obediente. Como assim, Luana? Bom, eu vou explicar para vocês assim, ó. Eu descobri o que é a verdadeira obediência, tá? Nós pais temos essa ideia de que a criança é obrigada a nos obedecer, a tudo que a gente mandar sem questionar, ela simplesmente tem que fazer. Mas isso não é uma verdadeira obediência. E para que a gente alcance esse bom comportamento, a gente precisa de ameaças e de castigo, tá? Para que teu filho seja uma criancinha pequena, comportada, quietinha, obediente, que não responda, que faça tudo o que tu mandar, tu precisa punir ela, tu precisa ameaçar ela, tu precisa castigar ela, tá? E assim era antigamente. Lá no tempo, antes de Jesus,
tá? No tempo da lei, todas as pessoas que não obedeciam, que não praticavam a lei, eram punidas, tá? Havia um castigo físico para cada pessoa, escravos, filhos, mulheres, homens, até para donos de escravos, se caso matasse os seus escravos de tanto bater. Então, havia um castigo, uma punição física para falta de obediência, tá? Para manter as pessoas na linha. Eu fiquei pensando assim, por que Deus permitiu isso, né? E Deus revelou ao meu coração. O Senhor permitiu isso para provar exatamente uma coisa, que uma pessoa, mesmo abaixo de punição, mesmo abaixo de correção física, mesmo abaixo de, sabe, de que tu sofre com aquilo que tu fez, tu não obedece genuinamente. A obediência naquela época era feita por medo. Deus era o Deus Todo-Poderoso, né? Era um Deus juiz, então Deus castigava. Até vou ler para vocês aqui em Salmos 89:30. Estou com a Bíblia aqui na mão. Quando falava sobre correção de filhos, né? Às vezes assim, se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com a vara as suas transgressões e com açoites as suas iniquidades. Existia uma punição física muito forte, né? Não era só em relação aos filhos, escravos também apanhavam, como eu disse. E uma coisa que eu percebi, tá, é que a obediência, ela era como a nossa. Ela era uma obediência superficial. Até os fariseus, que viviam sobre a lei, julgavam todo mundo, né, queriam punir a todos, tanto que traziam para Jesus pessoas que tinham pecados. A vida deles era uma vida superficial, porque a obediência estava baseada num castigo, no medo de uma punição. Então, o que é a verdadeira obediência, né? O que é a obediência genuína? Quando Jesus veio, ele nos trouxe um Deus Pai. Não era mais um Deus juízos, todo-poderoso, que não tinha acesso, as pessoas não tinham acesso a Deus, porque ninguém era perfeito, ninguém era digno de chegar até Deus por causa dos seus pecados, porque todos pecavam. E mesmo com as punições, mesmo sofrendo, e tinha punições sérias, apedrejamento, perdia a mão, perdia o olho, era espancado, existiam punições sérias, não só a da vara. A da vara também era um tipo de punição, tá? Que filhos apanhavam com a vara. Mas Jesus trouxe um Deus Pai. Ele trouxe uma nova visão, sabe? De como ser obediente ao Senhor. E isso foi muito bonito, porque as pessoas com seus pecados podiam agora chegar a Deus sem medo do castigo. Tanto que perguntavam para Jesus, né? Jesus, aquela pessoa nasceu cega, nasceu aleijada, é por culpa do pai dele, ou por culpa dos pecados dele ou dos pais dele? Porque existia uma consequência muito severa. E Jesus veio para mostrar que não era mais necessário isso, que agora nós tínhamos uma escolha de obediência, nós tínhamos um Deus Pai, um Deus amoroso. Jesus nos instruía a conhecer a Deus e a obedecer a Deus por escolha e não mais por uma consequência. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Até Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 6:12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que acontecia antigamente, nada era lícito. Se tu pecava, tu pagava, fim, tinha uma consequência para os teus atos. Hoje não mais. Hoje tu é livre para fazer as tuas escolhas, mas agora tu pode escolher como usar da tua liberdade. Isso é a obediência genuína, é obedecer por amor. Esse é o mais lindo que Deus trouxe ao meu coração. A obediência agora que Deus nos trouxe, um Deus Pai nos trouxe uma escolha de obedecer a Ele por amor a Ele e não mais por um medo de um castigo ou por uma punição dos meus erros.
E assim é com os nossos filhos. Foi isso que Deus mostrou. Hoje eu sou pai de vocês. E como pai, eu sou o exemplo a ser seguido. Então, para tratar os teus filhos, trata como eu vos trato. Corrija como eu os corrijo. Ame como eu os amo. Aí eu gosto muito do versículo em Efésios 6. Tá? Na NTLH diz assim, deixa eu abrir aqui, peraí. Agora, com a vinda de Cristo, agora com um Deus Pai, um Deus amoroso, um Deus não mais punitivo, mas um Deus perdoador, né? A forma de conduzir os filhos na Bíblia mudou. Antigamente os versículos eram realmente sobre uma correção física, uma correção com uma vara. Existia sim, existem versículos, existem versículos que falam sobre corrigir o filho com a vara, mas era numa época punitiva. Agora nós estamos numa época da graça. E na época da graça, na NTLH, diz o seguinte em Efésios 6. Né? Eu vou ler aqui primeiro, eu vou falar em Efésios 6 na RA, tá? 6:4. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Aí eu faço um questionamento para vocês refletirem. Qual era a disciplina do Senhor? Como o Senhor disciplinava aqueles que estavam ao seu redor? Como era que Jesus disciplinava as pessoas que estavam ao seu redor? Jesus lidou com prostitutas, com pessoas endemoniadas, com pessoas com doenças, pessoas que realmente eram pecadoras. Jesus lidou com ladrões, né? E como ele disciplinou essas pessoas? Eu tenho a resposta. Com a palavra do Senhor. Jesus não puniu ninguém. Ele amou, ele abraçou, ele constrangeu e ele instruiu. Aí eu pergunto, você sabe o que é uma admoestação? Anotei aqui no dicionário, tá? Admoestação. Reprimenda que se faz a alguém sobre incorreção ou inconveniência do seu comportamento. Advertência leve ou benévola. Aí eu fui mais a fundo. O que significa benévolo? Uma pessoa benevolente. Benevolência, né? Benevolência é bondade de ânimo para com alguém. Benignidade, piedade, compaixão, empatia. Quando se fala de benignidade, eu lembro lá do fruto do Espírito, sabe? Então, para ensinar os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, agora não é mais com a vara, não é mais corrigindo fisicamente, mas é instruindo como o Senhor instruiu na palavra. É tendo piedade, mau comportamento dos nossos filhos, é ter compaixão por eles, entendendo que eles ainda não sabem como lidar com aquele sentimento. É ter empatia e entender que o cérebro deles ainda não está preparado para receber uma carga tão grande de sentimento, que a forma que eles lidam muitas vezes é agressiva. Mas entender, compreender, mostrar para eles que tu está entendendo o que eles estão sentindo, acalmá-los e então levá-los, conduzi-los ao caminho do Senhor, ao caminho da palavra. Gente, para mim isso foi uma coisa tão clara, me trouxe tanta clareza, é como se caísse escamas dos meus olhos, sabe? O Senhor me mostrou, me deu uma paz me invadiu de uma tal forma que eu disse, sim, Senhor, é assim que eu quero criar o meu filho. É como o meu Deus Pai me cria. É como meu Deus Pai age comigo, eu quero agir com o meu filho. Não mais como o Deus punitivo, o Deus juiz. Antigamente não havia um pai a qual se espelhar. E mesmo assim, mesmo abaixo de cabresto, mesmo abaixo de punições, as pessoas continuavam pecando, continuavam fazendo coisa errada. Então eu não quero mais obrigar o meu filho a me obedecer para ter um bom comportamento, para que os outros elogiem. Eu quero que meu filho me obedeça porque é o certo. Sabe, muitos pais têm isso na cabeça. Mamãe, papai, você que pensa assim que é um direito teu filho obedecer, sabe? Porque é meu filho, eu que mando, eu que sou mãe. Tu tá errado, não é um direito teu. A Bíblia diz em Efésios 6, na NTLH, tá? Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe. Não é um direito da mãe e do pai.
é um dever do filho. Não é por benefício nosso que o nosso filho vai nos obedecer, porque é um mando e ponto final. É por um benefício dele. Continuando, esse versículo diz: honra o teu pai e a tua mãe, né? Na NTLH diz: respeite o seu pai e a sua mãe. Esse é um primeiro mandamento que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Então, o benefício da obediência não é para os pais, é para os filhos. A promessa está sobre a vida deles, não para nós. Sabe? Quando a gente consegue compreender isso, a gente tira aquela carga do autoritarismo de que tu tem que obedecer e ponto final. E entende que eu preciso instruir o meu filho, ensiná-lo a me obedecer verdadeiramente. O que é a obediência verdadeira? Se eu trato meu filho com ameaças, tá? Se a gente desobedecia, perdia o computador, perdia o celular, ficava sem internet, sem ver os amigos. Então, quando tu trata o teu filho assim, tá? Na tua frente é óbvio que ele vai te obedecer, porque tu vai ver, e se ele desobedecer, ele vai ser punido. Então ele não quer perder o computador, não quer perder o celular, não quer deixar de ver os amigos. Mas tu confia que quando você não estiver vendo, o teu filho vai te obedecer? Tu tem essa confiança no teu coração de que se você não estiver vendo o teu filho, tu pode deixar ele tranquilo que ele vai te obedecer? Aí é que entra a parte quando Deus nos trouxe essa liberdade de escolha. Jesus veio nos instruir a importância da obediência, a importância do benefício que nós temos quando obedecemos ao nosso Deus Pai, tá? Nós somos corrigidos quando não obedecemos, nós somos constrangidos pelo amor, pelo perdão, pela graça do Senhor, mas não somos mais punidos porque a punição não está mais sobre nós. Jesus levou sobre si a nossa punição e levou sobre si a punição dos nossos filhos também. Isso não vale só para nós adultos. Jesus não morreu só pelos pecados dos adultos, ele morreu pelo pecado dos nossos filhos. Então nós deixamos de ser punidos pelos nossos pecados, os nossos filhos também precisam. Agora eles precisam ser instruídos como nós somos. Então nós fazemos as coisas agora, né? Porque nós entendemos que isso é o certo a ser feito, que isso é um dever nosso como cristão, como filhos de Deus. E é esse dever que nós devemos instruir os nossos filhos, para que quando eles estiverem longe, não estiverem debaixo dos nossos olhos, da nossa proteção, eles decidam obedecer. Então, eu não sei como as pessoas ainda não conseguem ver como tem uma dificuldade. Nós viemos de uma cultura muito enraizada na punição da criança. E, gente, para mim isso foi muito claro, me trouxe uma clareza muito grande de que agora nós devemos criar os nossos filhos na disciplina e admoestação do Senhor. O Novo Testamento não fala mais sobre o uso da vara, não fala mais sobre uma punição das crianças, fala sobre uma instrução, uma correção verbal, sabe? Sobre conduzir os nossos filhos. É muito engraçado que até nesse Efésios 6 dá continuidade sobre como agir agora, né, com os filhos, os pais, os escravos. Eu acho muito interessante que também fala dos escravos, para que eles tenham consciência de que eles precisam fazer as coisas não só quando os seus chefes estão assistindo, né, estão por perto, mas fazer quando os chefes não estão também. Então, toda forma de agir foi mudada. Fala sobre os chefes também, deixa eu ver se eu encontro aqui. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, claro, isso aqui está falando diretamente para os donos de escravos, porque eles batiam nos seus escravos. E eles achavam que seus escravos eram inferiores a eles, sabe? Mas eu achei isso muito claro. Agora, nós não devemos mais agir com ameaças e com punições. Entender que nossos filhos, para Deus, são de iguais como nós. Sabe? Deus vê eles como Ele vê a nós. Ele ama ele como Ele ama a nós. A graça está sobre eles como está sobre nós. Para mim isso foi muito claro, me trouxe... Gente, eu me emocionei quando Deus me trouxe essa palavra, essa revelação, sabe? De que Ele permitiu que acontecesse aquilo no passado para mostrar
que aquilo não funcionava, que a punição física não funciona, sabe? Que ameaças não funcionam, que exigir que alguém te obedeça não funciona. Então eu não quero exigir do meu filho que ele me obedeça. Eu quero instruí-lo e com toda a minha fé crer que Deus vai tocar no coração dele e que ele vai obedecer a lei, obedecer a palavra do Senhor por livre e espontânea vontade. Por vontade, por entender que mesmo sem vontade, ele precisa. Essa é a verdadeira obediência, não é obedecer só quando te convém, ou quando há a necessidade, porque se tu não obedecer, tu vai ser castigado. Mas obedecer quando tu não está afim de fazer. Quando está longe dos olhos de quem te pune, de quem poderia te castigar. Então, eu quis trazer esse vídeo um pouquinho longo, mas foi muito forte para mim. E eu não critico jamais quem agiu de outra forma até aqui. Como eu disse, nós viemos de uma cultura muito enraizada, sabe? Existem versículos que trazem a base do uso da vara física, mas eu creio de todo o meu coração que quando Cristo veio, ele nos trouxe a graça. E agora nós precisamos ler o Antigo Testamento com a visão, né, da nova aliança, não mais com a visão da antiga aliança. O Antigo Testamento traz muita coisa rica para a nossa vida, mas com um olhar novo. E ele fala também sobre o pai usar a vara, assim como o pastor usa a vara com a ovelha. E o interessante é que essa analogia, né? Uma vez eu conversei com alguém sobre isso e eu falei, a Bíblia fala sobre o uso da vara como um pastor usa com a ovelha. Vocês sabiam que o pastor não bate nas ovelhas? Um pastor conduz a ovelha com a vara, ele não a pune, ele só encaminha ela para o caminho certo. Ele vai conduzindo as ovelhas sem bater nelas. Aí a pessoa me disse assim, mas os bois precisam apanhar. Sério, só que a Bíblia não fala que nós somos como bois. A Bíblia nos compara como ovelhas. Então, nós precisamos, como um pastor, conduzir os nossos filhos à vara da autoridade que Deus delegou para nós, que é uma obrigação nossa, é um dever nosso e não é um direito, né? É um dever nosso conduzir os nossos filhos. E como um pastor, as ovelhas ouvem a voz do pastor e vêm correndo, elas têm segurança. Trazer essa segurança para os nossos filhos. O uso da vara, o uso da punição afasta os nossos filhos de nós. Ele não aproxima as crianças, ele afasta. Então os filhos, por medo, deixam de contar as coisas para os pais porque tem medo da punição. Então, seja como a Bíblia, se vocês querem usar o Antigo Testamento, diz para sermos como um pastor que conduz a ovelha. Alguém que traz segurança, alguém que o filho ouve e vem correndo, alguém que o filho queira estar por perto, alguém que tenha a vara da autoridade para conduzir os seus filhos. Mas agora, com a nova aliança que está sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos, corrigi-los, disciplinar-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Para você que não é cristã, eu estou falando aqui mais para aquelas mamães que acreditam em Deus como eu, que querem conduzir um filho, né, segundo a palavra, segundo a revelação, que também sentiam aquele desconforto, uma inquietação sobre como levar, como corrigir os filhos. Agora eu trouxe para vocês a revelação, aquilo que Deus revelou ao meu coração. Estou compartilhando com vocês isso. Existe um meio mais assertivo para criar filhos verdadeiramente obedientes. Ele é muito mais trabalhoso, ele exige muito mais de nós, mas a recompensa é para frente. A correção física, ela traz uma obediência imediata, mas a curto prazo, porque quando teu filho cresce, ele perde o medo, ele perde o respeito e ele não mudou. É como tu criar uma casa bonita, mas não ter feito o alicerce dessa casa. A obediência genuína, instruída, ensinada, sem que haja uma punição, mas que o filho sinta que os pais estão amando, estão conduzindo ele a Cristo, conduzindo ele a fazer o certo, é como um alicerce. Quando tu olha uma construção, é uma bagunça, é feio, mas tu está construindo um alicerce sólido para quando a casa ser levantada,
você vai ver a beleza, a firmeza e a segurança que você vai trazer para o seu filho. A forma de corrigir, como disciplina e admoestação do Senhor, ela é mais demorada, é uma semente, ela é de dentro para fora, mas é a longo prazo, não é para agora, é para o futuro. Porém, essa semente que é lançada no coração do teu filho, ela vai criar raízes, raízes fortes, raízes profundas. E aí sim você vai conseguir ver os frutos do teu desempenho, né, do teu ensino e da tua dedicação. Para você que é mãe, que vai ser mãe, que quer ser mãe, e diz assim, Luana, mas eu não acredito em Deus. Eu tenho bases científicas que provam, tá? Eu até não trouxe aqui para vocês, mas teve um estudo nos Estados Unidos que juntou um grupo de pessoas, pais que não batiam nos seus filhos e pais que corrigiam seus filhos, por mais que seja uma correção leve, mas corrigiam com a vara, tá? Crianças, no início, elas eram mais, assim dizendo, desobedientes, né? Os pais que tratavam os filhos sem punição. Os pais que puniam os filhos pequenos pareciam, aparentemente, eram mais obedientes. Porém, quanto mais eles desobedeciam, mais precisavam de ameaça, mais precisavam apanhar, mais precisavam de castigo. E esse grupo de pessoas chegou na adolescência e se rebelaram, tornaram-se filhos rebeldes. Foram um índice muito grande de adolescentes rebeldes, adolescentes com depressão, adolescentes reprimidos. E esses pais que criaram filhos, tá? Conversando, disciplinando, com empatia, com amor, com calma, né? Com benevolência. Esses pais tiveram filhos mais comportados, adolescentes centrados nos estudos, adolescentes que mostraram um bom comportamento com a sociedade, que tem uma amizade, uma ligação muito mais forte com os filhos. Então, cientificamente é comprovado que o uso da punição, da ameaça, afasta o teu filho de ti e futuramente eles acabam errando, acabam se afastando e acabam fazendo tudo aquilo que vocês estavam tentando evitar na infância. Eu vou trazer mais vídeos, tá? Agora explicando como agir então, né? Porque eu só vim aqui e trouxe a revelação daquilo que Deus trouxe ao meu coração. Mas agora, como agir com o filho se eu não posso ameaçar, se eu não posso bater, né? Como é que eu vou conduzir o meu filho? Então eu vou começar a trazer vídeos agora para vocês, ajudando as mamães que querem realmente ser mais assertivas na educação dos seus filhos, tá? E era isso, espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários, mesmo que você não tenha concordado, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Pode deixar a sua opinião aqui. Se você realmente abriu os olhos assim como eu assim, Luana, você me mostrou uma visão completamente diferente daquela que eu tinha, deixa nos comentários também, porque é muito importante a gente se sentir unidas nesse momento. É um momento muito difícil, tá? Não é fácil educar filhos. Não é fácil conduzi-los a Cristo, não é fácil conduzi-los à obediência genuína, mas eu creio de todo o meu coração que é o caminho mais assertivo para que eles sejam adultos maduros, adultos responsáveis, pessoas que tenham uma educação emocional, pessoas que tenham ligação com as suas famílias, sabe? Pessoas que não tenham depressão, mas que compreendem os seus sentimentos, saibam lidar com os seus sentimentos e saibam lidar com as pessoas ao seu redor. Era isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um videozinho longo. Mas Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.